Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima, sempre, excelente madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sua biblioteca literária. Quero agradecer aqui neste exato momento aos 554 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. A sua inscrição, o seu joinha, que é o seu like, o seu comentário é importante, é relevante, é indispensável para o crescimento e desenvolvimento deste canal. Hoje estou dando continuidade que, graças a Deus, já estamos finalizando. Tira um pouco da agonia, é a parte que, como eu vou colocar, é uma parte de mais alívio, que finalmente aquelas pessoas elas vão conseguindo se libertar, as que sobreviveram, né? Enfim, vou contar aqui o andamento aqui. Estou fazendo um projeto Ravensbrück, da escritora Sarah Helm, é uma escritora britânica, é um livro baseado em fatos reais, contando as histórias das mulheres que passaram no campo nazista, como concentração nazista, né? É uma história difícil, é um livro pesado, não tem de calhamaço, é uma das histórias mais comoventes e difíceis que vocês possam imaginar, mas eu digo que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente se revê e se vê melhor como ser humano. Hoje eu vou falar sobre o 36º capítulo, que está aqui, Bernadotte. O nome real dele mesmo é Folke Bernadotte. É isso mesmo? Folke Bernadotte. Aqui neste capítulo é falado o nome dele, bem ali no final, que eu vou falar aqui, vou explicar para vocês aqui bem melhor. Neste capítulo aqui, no 36º capítulo, já é apresentado a Alemanha já foi invadida, está sendo bombardeada, os nazistas estão ali, né? A população alemã já está sofrendo as consequências, crianças alemãs estão sofrendo mutilações, consequência aqueles soldados asquerosos, os nazistas fizeram com a invasão. Então, civis alemães que, né, infelizmente, aquém daquele governo suicida, começa a sofrer as consequências daquele governo, em todo lugar, diariamente, dia de noite, sirenes, bombardeios, trilhos. Então, assim, não há lugar nenhum na Alemanha ali agora que esteja salva, né? E aqui, neste capítulo, vai me dando aqui, ao mesmo tempo que ali já estamos finalizando a guerra, alguns prisioneiros estão conseguindo se escapar, alguns campos de concentração já estão sendo esvaziados. Claro, né, que alguns prisioneiros não têm muita sorte, porque alguns ali morrem de 200 a 300 pessoas por dia, né, porque alguns ali vão ser mortos por gaseamento, por fome, por doença, por tifo, disenteria, e tudo de ruim que você possa imaginar. Mas aqui que eu falo que há um despreparo dos aliados aqui, porque eles tiveram a oportunidade, como já disse em capítulos anteriores, de ter salvado aquelas pessoas, né? De evitar aquele genocídio, mas como aquele negócio, a água não bateu no meu pescoço, não chegou ali aos civis, ao meu país, então, né? Enfim, eles não tomaram ali as devidas proporções daquilo que estava acontecendo. Aqui no caso, como bom covarde canalha que são tanto Göring como Himmler, eles já assinariam ali, eles estão vendo que a Alemanha já está devastada, que eles vão perder a guerra e que em algum momento eles vão ser, eles sabiam que no caso eles seriam mortos, eles iam passar por uma corte nacional, que eles seriam, com certeza que eles seriam mortos, ou teriam prisão perpétua pelo resto da vida, o que é o mais correto, porque morte para aqueles caras, eles tinham que sofrer, morrer na cadeia. E aí o teu detalhe que é o seguinte, o Himmler, ele já começaram a apresentar uma certa, digamos assim, diplomacia com Washington e com Londres, tentando sinalizar que, tipo, se você soltasse um número de prisioneiros alemães, eu soltaria uma quantidade de prisioneiros também que estavam em concentração. Ele chegou a fazer uma proposta de 600 mil prisioneiros ali entre judeus e não judeus, em troca de soltar aqueles tanto de prisioneiros. Ele propôs ter
é até ruim, nem sei como dizer isso, uma recompensa, é como se fosse um sequestro, um resgate, né, de 5 milhões de francos suíços. Então, eles estavam sinalizando isso aí. E Göring também estava planejando esse acordo, tipo assim, mas não estava fazendo aquela bondade para mostrar, olha, fizemos coisa errada, mas estamos aqui tentando negociar. Mas para ter uma certa benevolência para eles quando eles encarassem a corte internacional. Então, tanto Göring quanto Himmler, eles queriam ali já fazer algumas negociações, meio escabrosa, mas pensa no seguinte, porque os Estados Unidos ali, França, Inglaterra, já estava entrando, a Rússia já estava entrando, arrebentando com tudo. Só que, o que eu falo que houve um despreparo, uma falta de inteligência dos caras, porque poderia ter salvado os prisioneiros, como Himmler e Göring queriam fazer uma certa negociações, né? Claro que eles não fariam isso, aquilo ali de vontade própria, mas querendo salvar a própria pele deles, aceitaria essa proposta, entre aspas, salvaria aqueles prisioneiros que dá para salvar, e depois prendiam eles e tal, fariam os depois de tudo aquilo que eles fizeram. Né? Obrigado. Lógico que liberdade não estão entre depois de tudo aquilo que eles fizeram. Mas, naquele momento, tanto os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, não estavam querendo fazer um tipo de negócio, queriam meter bala, destruir tudo que vier para frente ali. Só que não pensaram nos prisioneiros. E aí entra esse conde Folke Bernadotte, deixa eu falar o nome dele aqui, peraí, que é um nome um pouquinho mais complicado. Vamos lá? Folke Bernadotte. Ele é um conde da Cruz Vermelha. Então ele foi ali selecionado para ter uma aproximação com Himmler, para tentar negociar alguma libertação de alguns presos escandinavos, né? Suecos, dinamarqueses, noruegueses. E eu vou ler alguns trechos aqui, tanto de Himmler quanto de Göring, o nível da canalice desses caras. Então ele chegou a negociar ali com Himmler, só que Himmler falou, olha, Hitler não quer que a gente liberte os prisioneiros. Né? O canalha do Hitler era tanto que ele sabia que ia perder a guerra, que ele não tinha perder, mas ele queria matar os prisioneiros. Mas também não só por isso, né? Porque ele sabia que os prisioneiros ali, com certeza, ia relatar as loucuras que tiveram ali, né? Os gaseamentos, os envenenamentos, as esterilizações, as mutilações, tudo, né? Tinha testemunhas ali, de enfermeiras ali, que eram obrigadas a estar junto com aqueles médicos da SS, também o Trent ali e tantos outros, para fazer aquele experimento. Então a ideia dos caras, de como ele já conseguiu tudo que ele queria, que era roubar, matar aquelas pessoas, fazer as pessoas fazer serviços forçados. Mulheres ficavam totalmente nuas para fazer uma averiguação, para ver se tinha algum tipo de doença, para ir para trabalhos forçados ali no campo de concentração, principalmente Passínios e em tantos lugares. Algumas dessas mulheres, lógicos, com força e coragem, não aceitou isso, né? Então, nós estamos ali no final, a Alemanha já foi invadida, né? Está sendo bombardeada diariamente. Só que eu falo que, pensa bem, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, que sofreu a invasão dos nazistas, com uma inteligência muito maior de influência, de diplomacia, né? Um sistema de espionagem muito maior, que poderia ter salvado aqueles prisioneiros, não se preocupou com isso. Que os prisioneiros teriam que ficar ali por conta própria. Eu estou pegando informações de acordo com o que está no livro. E aí apareceu esse conde, e que tentou ali negociar com Himmler. Vamos ler aqui para vocês aqui, para vocês poderem entender. Vamos lá. Peraí. Aqui, ó. Instruído por Himmler, Walter, seu chefe de inteligência, fez um acordo em janeiro com o político suíço e simpatizante nazista, Jean-Marie Musse, por meio do qual 1.200 judeus, do total 1.200.000 judeus, do total de cerca de 600.000 ainda sobreviveriam no campo nazista, seriam transferidos para a Suíça a cada 2 meses em troca de 5 milhões de francos suíços por transporte. Como Hitler se opõe veementemente a qualquer libertação dos prisioneiros,
Himmler determinou que o plano fosse sigiloso. Repita-se o seu propósito para fazer relações públicas. O objetivo era provocar uma reação favorável à imprensa internacional, que já sabia de toda a canalice o que estava acontecendo, a imprensa internacional, que mais adiante apresentaria uma Alemanha sob a luz favorável, afirmou Franz Göring, um dos seus assistentes encarregado de implantar o plano. E aqui um pouquinho mais para frente, aqui ó, como eu disse, ó, da crescente ânsia de Himmler em fazer concessões a certos prisioneiros na esperança de gracejar simpatias de Londres e Washington para suas ideias fantasiosas de uma paz em separado. Tá. Aí tem uma outra parte que desses prisioneiros famosos que tinha lá, tinha a sobrinha do de Gaulle, que futuramente seria um presidente provisório ali da França. A libertação de Geneviève foi pedida pelo seu tio, o general de Gaulle, que se tornaria presidente provisório da França. Mais tarde, ela insistiu em que seu tio não tivera nada a ver com isso. Aí foi uma briguinha de família, e que nunca teria favorecido um membro da família. Mas correspondência arquivada no Comitê da Cruz Vermelha Internacional indica o contrário. O pai de Geneviève, Xavier de Gaulle, irmão de Charles, deu o alarme sobre a filha, e o general lhe avisou que também estava tentando libertá-la. Em carta de 15 de setembro de 1944, o funcionário do CICV em Genebra escreveu à Cruz Vermelha alemã. O comitê foi informado, através de seus delegados, da ansiedade do Monsieur de General de Gaulle em relação à sua sobrinha, Geneviève de Gaulle, prisioneira em Ravensbrück, bloco 122, número 27.372. A carta inquiria sobre a saúde dela e afirmava que o general solicitava pessoalmente que a enviasse no sanatório na Suíça. Aqui eu não vou dizer que talvez não seria uma briguinha familiar, mas seria também para, tipo assim, dar uma aliviada pro seu tio, né, o de Gaulle, porque tipo assim, né, como você tem um parentesco político e você é sobrinho de um político, você teria ali uma carta branca, teria mais privilégios para ser mais rápido a prisão, enquanto os outros morreriam. Sendo que, né, naquela situação não tinha que ter privilégio. Todos, né, o general não tinha que ser só a sobrinha dele que tinha que sair da prisão. Todos tinham que sair da prisão, né? Enfim, gente, até na guerra, infelizmente, nesses momentos mais difíceis tem essas coisas. Conta-se também, mas aqui é uma especulação, que uma parente, não especifica qual categoria de parentesco de Churchill, Winston Churchill, também estava presa ali em Ravensbrück, mas ali foi só uma mera especulação. E aí, eu vou aqui na parte do Göring, que é assim, bem interessante, o nível de caranice desses caras. Ó, página 688. Göring apresentou uma visão extraordinária, fantasia, de seus líderes nazistas e seus amigos de que seria possível manter seus crimes em segredo, ou ao menos apresentá-lo ao mundo em condições mais palatáveis, justificando o injustificável. Segundo Göring, sem parentesco com Hermann Göring, Musi propusera também a Himmler a libertação de mulheres de Ravensbrück, judias e não judias. O suíço dissera a libertação delas causaria boa impressão com o passar do tempo. Poderia redundar em crédito para a Alemanha. Então aqui, neste exato momento, os caras não estavam se preocupando, né, em libertar por assim, né, vamos dizer, por piedade, por misericórdia, aqueles prisioneiros que estavam ali, né? Enfim, me falta até para, assim, a canalice dos caras é tanto, né, o cinismo dos caras, não, vamos ali fazer uma boa ação para eles entenderem que a gente ali também está facilitando a libertação dos prisioneiros, como eles fossem um santo. E aqui, que tem aqui uma parte que eu falo que os aliados
eles não tiveram uma inteligência no momento que tudo bem que o nazismo tinha que acabar, enfim, que a ideologia, aquela loucura tinha que acabar, mas que também tinha que ter um plano de ação, né, para libertar os prisioneiros. Com o avanço das frentes de combate, contudo, nada impedia que suecos neutros de planejarem seus próprios estratagemas. Em janeiro de 1944, ideias inicialmente apresentadas em Paris e Estocolmo evoluíram para um plano completo de resgate que incluiria a força-tarefa, ônibus e viaturas militares conduzidos por voluntários que cruzariam a fronteira dinamarquesa e entrariam na Alemanha, portando uma bandeira da Cruz Vermelha sueca. Na primeira viagem, o objetivo era resgatar todos os prisioneiros escandinavos, dinamarqueses, suecos e noruegueses. Principalmente dinamarqueses e noruegueses, que pensavam serem aproximadamente 13 mil. Levá-los a um campo próximo à fronteira dinamarquesa, dirigido por suecos, e transferi-los para a Suécia, para a Suécia, enquanto durasse a guerra. Não estavam descartados um segundo resgate em outras nacionalidades. Então aqui neste caso você vê que a Suécia, com todo respeito à Suécia, a Dinamarca, a Noruega, pessoas ali, né, que um QI um pouquinho mais elevado de inteligência emocional, estavam ali trabalhando estratégia ali com Paris de uma maneira mais inteligente, né, de uma maneira ali com algumas informações, algum espião ali nas redondezas, algumas pessoas que estavam ali que podiam dar informações onde estão os campos de concentração, como está o estado dos prisioneiros, de uma maneira de resgatar, tirar de lá de uma maneira, né, que os nazistas não pudessem notá-lo e que Hitler também não pudesse notar, já que o Himmler, que era ali a segunda força ali depois de Hitler no nazismo ali de Hitler, estava ali aberto para negociações, claro, que não queria ir de graça, lógico, né? Mas como bom cara, mas pessoas iam ser salvas, pessoas ali teriam as suas vidas ali resgatadas, sair daquele sofrimento, daquela luta de doenças, enfim, de tudo que você possa imaginar. Então, é uma história aqui muito forte, muito comovente, como as pessoas assim, elas se colocaram para poder se colocar naquela situação, para livrar aquela situação. Sendo que os Estados Unidos, eu entendo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a União Soviética ali, né, dos comunistas, estão realmente ali descendo bala na Alemanha ali, Berlim destruído, todo o campo ali realmente foi devastador. Mas eles não estavam pensando somente em conquistar a Alemanha, destruir, acabar com o nazismo, mas não estavam pensando sobre os prisioneiros, tendo uma ideia que esses prisioneiros poderiam ser testemunhas e alguns foram sobreviventes no tribunal de Nuremberg, apresentar provas, documentos ali dos horrores, das atrocidades que aconteceram ali, mas resgatar aqueles prisioneiros ali, né? Porque alguns ainda tentavam sobreviver, mas já estavam ali a osso pele, né, morrendo literalmente diariamente, de 200, 300 pessoas por dia de fome, de doença, de tifo. É a coisa mais assim louca que você possa imaginar. Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Eu tenho uma outra parte aqui que também eu acho interessante a gente colocar aqui para vocês. Espera aí. Essa aqui é uma parte. Ó, essa aqui é uma parte mais interessante aqui, ó. No final do encontro, Bernadotte percebeu uma brecha e apresentou uma proposta de resgate dos prisioneiros. A princípio, Himmler reagiu violentamente, mas o sueco foi paciente e terminou por convencê-lo de modo que, no final da reunião, um plano de força-tarefa sueca para resgatar prisioneiros no campo ficou acordado. Antes da partida de Bernadotte, Himmler quis assegurar de que o conde contava com um bom motorista, pois as estradas de Berlim estavam perigosas devido aos obstáculos para carros de combates e barricadas. Ao saber que o motorista era bom, Himmler observou: ótimo, senão os jornais suecos poderiam estampar uma manchete assim:
criminoso de guerra, Himmler assassina o conde Bernadotte. Então, assim, o cara é tão, assim, asqueroso, sabe? O cinismo dos caras era tanto, né? É tipo assim, olha, aquela falsa preocupação. O seu motorista, o seu chofer ali, seu motorista, sei lá, chofer que faz... Ele é bom motorista porque, olha, de repente o seu carro pode cair num buraco, você pode acontecer alguma coisa com você, aí os jornais da Suécia podem dizer que eu assassinei você, sabe? É o extraordinário do grotesco, sabe? O que Göring e Himmler apresentavam, tá? Tava ali, lógico, tentando ali fazer ali uma concessão, uma diplomacia, estava realmente, só que quando Hitler descobriu as ideias ali de Himmler, ele disse, não. Né? Eu não vou negociar com ninguém, vou deixar os prisioneiros aí, ou vocês matam, gazelo que vocês que vão, mas não vai negociar. Só que esse conde sueco, né, o Folke Bernadotte, isso mesmo? Bernadotte, desculpa, Folke Bernadotte, um conde sueco da Cruzeiro, conseguiu ali fazer algum convencimento para ele e conseguiu ali libertar alguns prisioneiros, né? Mas tudo ali no sigilo para que Hitler não conseguisse descobrir, já que não tinha, ele sabia que que ia perder a guerra. E de algum modo ou ele passar o resto da vida na prisão ou eles serão mortos. Correto? Aqui é a apresentação de Göring. Göring estava fazendo, olha, eu vou fazer algumas concessões aqui para que a imprensa internacional não pense mal da gente, que nós ali tentamos negociar, que nós somos diplomáticos. Himmler do mesmo jeito, só que Himmler, ele queria um dinheirinho ali por fora, fingindo uma falsa preocupações, olha, tá vendo? Ele chegou até a falar para esse Folke Bernadotte, olha, tem uma fila aqui de hospitais alemães de crianças que vão ser amputadas porque os aliados destruíram as casas alemãs, das famílias alemãs. E o que eles fizeram com as crianças no campo de concentração e com as mulheres, com os homens? Não que aquelas crianças tenham alguma culpa, né? Que ali estão sob consequência por causa do regime totalitário nazista, né? Então, assim, é o cúmulo do absurdo. Né? Os caras, o que eles fizeram é simplesmente assim, nojento, sabe? Mas há um alívio aqui. Então ali você vê que algumas pessoas conseguiram se libertar. Infelizmente, até na política tem ali as concessões de algumas pessoas, né, que prisioneiras de políticos, líderes, conseguiram algumas concessões de sair primeiro. Né? Algumas pessoas infelizmente morreram, mas aqui já é um alento, né? Pessoas conseguiram se libertar, né? A destruição ali da Alemanha e com o avanço ali das tropas já estava ali, já está chegando já no final. Então já é um capítulo assim que mesmo com certa aflição, aqui tem uma carta aqui da Silvia Salves, que nesse aqui eu não vou falar não, porque é uma tristeza que só. Mas ali já dá um alento, né? A guerra já está terminando, as pessoas já se motivam, procuram forças que entendem que mesmo com a desproporção de certa inteligência dos aliados para poder resgatar, mas eles sabiam que eles iriam sair dali, né? Que a guerra estava sempre por finalizar. Então é um capítulo muito forte, muito, mas ele é libertador, ele dá um certo alívio para você, né? Bom, então é isso. Eu não quero mais me alongar aqui, enfim, é o que deu, assim, sabe, do leve do livro aqui, desse capítulo aqui, tá? Bom, esse então foi o 36º capítulo do meu projeto Ravensbrück, certo? 36º capítulo. Daqui já estamos caminhando para o final da Segunda Guerra, correto? Alguns prisioneiros soltos, a guerra está acabando, Hitler e Göring tentando fazer alguma coisinha para salvar a pele deles, né? Mas eles sabiam que isso não ia acontecer. Hitler, com a sua ganância, com a sua estupidez, não queria de jeito nenhum a libertação dos prisioneiros, não queria negociar, como um bom canalha e covarde que ele era. Mas enfim, a guerra já está finalizando, né? As pessoas estão ali se libertando, conseguindo escape, prisioneiros sendo libertos, alguns que conseguiram as últimas forças para poder sobreviver àquele caos, àquela loucura, àquela insanidade, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.
Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu joinha. A sua contribuição aqui é muito importante e relevante para o crescimento aqui no canal. E mais uma vez, quero aqui agradecer aos 554 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. E obrigado mais uma vez também por assistir esse vídeo até o final. Forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!